Muito boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo no seu coração. Que Ele te dê muita graça, muita unção e te encha de amor neste dia. Nós tivemos 12 dias em 2 semanas e 2 dias aqui, falando sobre a palavra de Deus e com várias figuras da palavra de Deus. E hoje nós iniciaremos juntos aqui, eu e você, alguns estudos específicos sobre salvação. Salvação, uma palavra que eu ouço desde a minha adolescência, desde a minha infância, e assim, Cristo salva, né? Mas salva do quê? Salva como? Salva de quê? De quem Cristo salva? E nós então aprendemos esse jargão e graças a Deus, milhares, milhões de pessoas têm sido salvas, principalmente no Brasil, depois que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo entrou aqui na nossa nação. E particularmente falando, não é que não havia salvação antes, salvação que nós iremos aprender. Não, a salvação sempre existiu sobre a face da terra. Ela não é privilégio e nem patente de evangélico, de gente que vai à igreja, de gente que tem Jesus Cristo como seu ídolo. Não, não, a salvação é muito mais profunda do que isso. E nós entenderemos então o que é ser salvo, o que é salvação, em 20 etapas. E eu vou ler aqui para você essas 20 etapas a partir de hoje. Salvação como um projeto de Deus, como um plano de Deus, como invenção de Deus, como algo que é de Deus, não é dos homens, essa salvação. Então são 20 etapas que nós cobriremos e cada etapa aqui de 7 a 10 minutos, por aí. Salvação, criação, relação, pecado, castigos, promessa, recomeço, escolha, profetas, anjos, nascimento, infância, tentação, escrituras, alunos, sinais, parábolas, ceia, morte, ressurreição e ascensão. 20 palavras que vão expressar o sentido da salvação. E eu quero iniciar agora a salvação falando da criação. Da criação. Salvação começa-se a entender quando você crê em um Criador, que é Deus. Está em Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. E assim, você depois pode ler Gênesis 1, que você verá a criação. Ali, na fundação do mundo, Deus já estava planejando a criação.
e a salvação. Não somente a criação, mas a salvação. Porque para se crer numa salvação, tem que se crer na criação. Porque Deus não criou um macaco para Jesus vir morrer na cruz pelo macaco, por um cachorro, por uma girafa, um elefante, um jacaré. Não. Deus, na criação, nos 6 dias, Ele criou todas as coisas que nós podemos ver e alcançar e ouvir e perceber. Ele criou para a sua glória em primeiro lugar e também para o prazer e estudo e conhecimento do homem, que foi criado no 6º dia, a imagem e semelhança de Jesus Cristo, homem. Jesus já tinha na sua cabeça, o Deus Pai já tinha em sua mente, em seu coração, como seria o homem, como ele é hoje, do meu jeito aqui, com nariz, com olhos, com orelhas, com boca, com cabelo, enfim, pele, sentimento, olfato, alma. E diz a palavra de Deus que Deus soprou no homem a alma vivente, soprou do seu espírito. E por isso que esse homem tem algo dentro dele que precisa ser preenchido com o próprio Deus, além do sopro de Deus de vida, que é o Espírito Santo de Deus, que habita dentro daqueles que são salvos. O Espírito do Senhor habita em todo aquele que crê. E essa salvação foi criada desde antes da fundação do mundo, diz-nos a palavra de Deus. Preste atenção, a salvação existe desde antes da fundação do mundo, diz a palavra de Deus. Preste atenção, creia nisso, é palavra de Deus, é coisa muito séria. Ele nos salvou desde antes da fundação do mundo. O plano de Deus é desde a eternidade, antes da fundação do mundo. E então, Ele criou o homem, criou todos os animais, criou todo o universo, criou todas as coisas. Para a glória do seu próprio nome, para o nosso conhecimento, estudo e prazer. Como a natureza nos dá prazer. E diz a palavra de Deus que essa mesma natureza clama por salvação. Ela não aguenta mais ser massacrada sem essa salvação que deverá vir. Ok? Deus te abençoe, te dê muita graça. Leia a palavra de Deus, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, com muita atenção e prioridade, para que você saiba um pouco mais da criação. E quem crê na criação, crê no Criador, está no caminho de entender a salvação. Que Jesus te abençoe. Um beijo e seja muito abençoado, muito abençoada neste dia. Amanhã, de novo, estaremos aqui. Depois das 8, eu não sei que horas que eu vou fazer essa live, não sei, mas eu vou fazer. E amanhã o nosso assunto será relação. Curioso, né? Tá bom. Beijão, curiosa, né? Beijão. Deus abençoe a cada um.